Ser ou não ser, eis a questão. Assim falou Zaratustra. Não, assim falou William Shakespeare pela boca de seu personagem Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Mas antes de continuar, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, agora no começo para você não esquecer, pedir para você compartilhar, dar o seu gostei, que isso nos ajuda muito. Mas voltando ao Shakespeare, é o seguinte, trata-se de um personagem, porque todo criador de personagem é também um personagem, sobre o qual pairam vários mistérios e o que aumenta ainda mais o interesse por esse personagem super interessante que é o William Shakespeare. Pouco se sabe sobre ele, sabe-se algumas informações, paira muito mistério sobre William Shakespeare, e inclusive os estudiosos, os especialistas nesse autor, alguns deles dizem o seguinte: há suspeitas de que não foi ele quem escreveu aquelas maravilhosas peças. E por quê? Porque as histórias se localizam em vários lugares da Europa da época e o Shakespeare era um homem de teatro, um pobre homem de teatro. Será que ele tinha dinheiro para ficar viajando ali o mundo? Essa é uma questão a se perguntar. A outra questão, talvez mais importante, é que o William Shakespeare, nas suas peças, em alguma delas, ele consegue uma profundidade filosófica muito grande, o que implicaria que ele tivesse tido uma educação muito aprofundada, muito de altíssimo nível. E será que um pobre homem de teatro, um duro, teria condições de ter acesso a essa educação primorosa? Essa é uma segunda questão. Entretanto, essas perguntas só fazem aumentar o mistério, só fazem aumentar o charme e o interesse sobre esse maravilhoso autor. Mas eu quero te falar mais uma coisa. A gente aprende na escola, nas nossas escolas aqui, pelo menos, nós aprendemos que são 3 os grandes nomes da literatura de todos os tempos. Um deles, William Shakespeare, que é inglês. O outro, o Sófocles, grego, autor do Édipo Rei. E um russo da Rússia Ocidental, ou seja, da Rússia Europeia, que é o Dostoiévski. Alguns falam que é Dostoiévski, enfim, o grande escritor russo. A questão é, será que em 5 ou 6 mil anos de história da China, da Índia, depois de 5, 6 mil anos de história do coração do mundo, de lá não veio nenhuma literatura para despontar entre as maiores literaturas do mundo? Essa é uma questão a se perguntar, e esse assunto fica talvez para um outro vídeo. William Shakespeare viveu naquele período ali entre o 1500 e o 1600, onde a Inglaterra estava numa situação muito difícil, se fosse comparada à situação em que vivia a Espanha. A Espanha era a grande potência mundial, ela levava aqui do Novo Mundo quantidades incalculáveis de ouro, prata, pedras preciosas. A Espanha estava nadando de braçada e a Inglaterra andava numa tanga que dava dó. Mas depois ela daria a volta por cima e dominaria o mundo. Para complicar mais a situação da Inglaterra, e a Inglaterra andava às turras com Roma, havia rachado com a Igreja Católica Romana. Para acabar de complicar, as autoridades romanas, o Papa Pio V, esse Papa Pio V que excomungou a Rainha Elizabeth I, que a transformou numa herege, que disse que ela afirmou que ela era uma herege e que teria o maior prazer de vê-la arder numa fogueira, o Papa Pio V afirmava o seguinte: a riqueza da Espanha é graças a Deus, é porque a Espanha é temente ao Deus de Roma. E a penúria inglesa é causada pela rebeldia da Inglaterra, que não quer se curvar às autoridades de Roma. O curioso é que, apesar desta afirmação, em 1588, a invencível armada montada por Felipe II da Espanha para atacar a ilha, para destruir a Inglaterra, para pôr na fogueira a Elizabeth I, só sobra no mar, grandão,
É uma derrota fantástica, onde os ingleses, ajudados pelas tempestades, destruíram essa imensa frota espanhola montada para dar um castigo na Inglaterra. Nessa hora, que diria o Pio V? Nessa hora, Deus deu uma mudada de lado, deve ter sido isso. Neste cenário todo, como é que a Inglaterra se virava? Ela defamava a Espanha. Ela acusava a Espanha de ser brutal, de estar aqui massacrando os indígenas no Novo Mundo, de estar aqui saqueando sem dó nem piedade. O tempo inteiro a Inglaterra procurava divulgar isso, como se a Inglaterra depois, quando ficou dona do mundo, fosse boazinha, né? A Inglaterra, quando virou dona do mundo, como virou o império onde o sol nunca se punha, pilhou, roubou, matou, para não fazer nenhuma inveja à Espanha. Bom, falamos então do Shakespeare. O Shakespeare escreve uma peça, que é a peça O Mercador de Veneza, em 1596, e nesta peça, um personagem que é o príncipe do Marrocos se dirige a Pórtia, ou Portia, uma personagem que era uma mulher lindíssima, onde os poderosos da Europa inteira iam lhe fazer a corte, ia lhe levar presentes. E o príncipe do Marrocos também vai lá, nessa disputa, e se dirige nos seguintes termos a Portia. Não me julgue pela cor da minha pele, porque o príncipe do Marrocos era negro, era mouro, de pele escura. Então, nesta fala da Portia, o Shakespeare está fazendo uma afirmação, uma louvação dos homens de pele escura, portanto dos mouros. Lembrando que os mouros eram os infiéis, eram arqui-inimigos da Europa continental e da Igreja de Roma. Na peça de 1604, Otelo, o Mouro de Veneza, o personagem Otelo, que é um general muito competente, contratado pela cidade de Veneza e que tinha levado Veneza a inúmeras vitórias, se deixa envolver pelos seus auxiliares ali, que são todos cristãos, e que tem no meio desses auxiliares um cara chamado Iago, que é o cão, que é o demônio. Esse cara arma, articula, envolve o Otelo numa intriga familiar a ponto que ele mata sua esposa Desdémona e em seguida se mata. Nesta tragédia também, William Shakespeare põe em questão os valores dos cristãos, o seu caráter, a sua lealdade e infla os mouros. Seria por acaso? Tudo indica que William Shakespeare estava jogando água no moinho da Inglaterra. Tudo leva a crer que William Shakespeare estava metido na geopolítica da época. Tudo leva a crer que o William Shakespeare, que a sua arte não era neutra. E nós sabemos que não era. Não existe arte neutra e toda arte não é independente, como muita gente afirma. Toda arte está estritamente vinculada ao poder vigente. Se não está estritamente vinculada, não consegue passar em brancas nuvens. Portanto, era o caso de se perguntar: até tu, Shakespeare, estava metido na geopolítica? É claro que ele estava metido, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu repito, eu peço de novo, dê o seu gostei, se inscreva no canal. Esse é o canal Tupambaé. Até a próxima.